A Gretchen é a rainha dos memes, só que ela odeia os memes e já até processou quem fez memes com ela. Essa é provavelmente a percepção que muita gente tem da Gretchen pela relação que ela tem com os memes que fazem sobre ela. Ainda que ela seja uma figura que hoje em dia sempre ressurja das cinzas de tempos em tempos com algum meme, ela já foi muito mais do que apenas um meme. Mas por que será que ela tem uma relação tão conturbada com uma coisa que de uma forma ou de outra faz com que ela ainda seja um ícone pop mesmo depois de quase 50 anos de carreira? E será mesmo que ela odeia os memes dela? No meu condomínio com aquele frete. Nossa, não, Eu fui atrás disso e agora a gente vai ver tudo sobre a relação caótica da rainha do rebolado e os memes. Então vem, porque eu me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Já começa deixando um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal do Baú para que os nossos vídeos possam aparecer mais vezes para você aqui no YouTube. Eu tô te esperando lá no nosso grupinho de apoiadores do Telegram. Se tornando membro e entrando pro grupo de apoiadores do Baú, além de apoiar o meu trabalho, você vai ter figurinhas especiais nos comentários, tem vídeos exclusivos e antecipados também. É só clicar no link na descrição desse vídeo. Baú! A Gretchen é um daqueles casos que só acontecem no Brasil, né, gente? Porque tem gente que acha que ela ficou famosa por causa dos memes. Isso tá muito longe de ser verdade. Quando a internet ainda nem existia, a Gretchen já era uma das maiores artistas do país. Lá no fim dos anos 70 e principalmente durante os anos 80, ela explodiu como cantora e dançarina. Ela era presença constante na televisão brasileira. Nesse vídeo aí que vocês estão vendo agora, ela tinha 20 anos de idade, ela já vendia milhares de discos, fazia show pelo Brasil inteiro e emplacou músicas que até hoje ainda são lembradas. Conga Conga Conga, Melô do Piripipi, Freakly Boom Boom, tudo isso surgiu numa época em que fazer sucesso significava basicamente estar na televisão. E a Gretchen conseguiu. Isso tudo numa época em que mulher não tinha espaço, mulher sempre ficava no segundo plano e não tinha liberdade. A Gretchen estava lá, no centro do palco, como a estrela, protagonista, dançando do jeitinho dela. Isso chamou muita atenção das pessoas. A Gretchen, eu ouso dizer que naquela época era como se fosse a Anitta da atualidade para as pessoas. E aí o tempo foi passando, as décadas passaram, e a Gretchen acabou se tornando um nome menos comentado, né? Assim como todo mundo da época dela. Ela virou um nome do passado. E como muitos nomes do passado, a Gretchen acabou entrando em um reality show, que seria a virada de chave da carreira dela. Isso aconteceu em 2012, na Fazenda. E até a entrada da Gretchen já foi icônica, gente. Gretchen, aqui ó! A participação da Gretchen na Fazenda foi muito histórica, porque mostrou como a Gretchen estava em 2012 se colocando em um pedestal onde ela já não estava mais para muita gente, pelo menos no sentido de relevância cultural naquele momento. Ela não aceitava não ser tratada como uma lenda no programa. E aí acontece que ela começou a rivalizar com algumas mulheres lá na Fazenda, só que com aquele jeitinho particular dela. Isso tudo foi chamando muita atenção do público. O que a Roberta é? O que a Roberta é? Me diz. Eu queria saber qual é a profissão dela. Modelo? Olha, para ela se manter modelo, em primeiro lugar, ela tinha que ser um pouquinho mais alta. A Gretchen mostrou uma personalidade bastante combativa, sabe? Às vezes meio mal-humorada, mas muito engraçada ao mesmo tempo. Ela faz de propósito. Ela gosta de ver o circo pegar fogo. Não tá no dela, né? Era só alguma pessoa não deitar pra ela que a Gretchen acabava com a raça da pessoa, mas num nível que só a Gretchen conseguia fazer mesmo. Ela fazia a linha feminina, a linha mocinha. Ela não é. I like it. E extremamente masculina. E o pior de tudo é que quando ela quer fazer coisas femininas, fica pior ainda.
A Penélope Nova, que é sobre quem a Gretchen tá falando nesse vídeo aí, foi uma das maiores inimizades da Gretchen na Fazenda. A Gretchen tinha tanto ranço da Penélope que todo dia tinha alguma treta que era sempre unilateral, tá? Porque a Gretchen não ia pro confronto, pro combate, mas ela tava lá sempre detonando a Penélope nos bastidores. Você acredita que a cara de pau da Penélope tava passando o meu acelerador? Cara, ela é muito safada. Esse acelerador aí entrou pra história, hein? E a expressão facial da Gretchen chamou muita atenção de todo mundo naquela época. A Gretchen instantaneamente virou um ícone dos GIFs estáticos, com todas as caras e bocas que ela sempre fazia. Se por um lado a Gretchen tava virando um dos grandes principais memes da internet brasileira aqui fora, no programa o povo não tava amando a participação dela não. Eu lembro que eu assisti a essa edição da Fazenda e a Gretchen foi percebendo aos poucos ali que o público não tava comprando ela no programa, não. A Gretchen falava umas coisas tipo, se o meu público me quer aqui, o meu público vai eliminar tal pessoa. E a pessoa ficava quando ia pra roça, que é o paredão da Fazenda. E aí quando a Gretchen viu que a situação tava ruim pra ela desistiu, gente. Ela fala até hoje que ela saiu porque ela quis ficar perto dos filhos e que se ela tivesse ficado, ela teria vencido. Isso a gente nunca vai saber. Mas até a saída da Gretchen da Fazenda é um meme que entrou pra história. Eu tô muito feliz, muito de verdade, porque eu sei que essa sou eu. Essa é a Gretchen, que realmente acredita nas coisas que ela quer. E é isso, eu desisto, vou curtir a festa hoje realmente muito feliz. Obrigada. Ai, tô livre! E fora do programa, gente, a Gretchen continuou entregando meme e manteve a postura, tá? Ela nunca se colocou pra baixo, não. Ela saiu deixando bem claro que ela esperava mais respeito e um tratamento diferenciado dos outros participantes com quem ela conviveu, por ela ser simplesmente a Gretchen. Só que eu acho que ela tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Ela tá começando a vida dela, não é um pouquinho, eu não comecei ontem, eu tenho toda uma história de vida, eu tenho toda uma história de trabalho, eu fui pioneira do movimento, eu hoje sou um ícone, eu sou uma pessoa que vai ficar, se eu morrer hoje, eu vou continuar sendo a Gretchen. Gente, ela só tinha falas icônicas, né? Vamos combinar aqui, e é tudo muito espontâneo, se fosse um personagem escrito, não ia ser tão épico assim, vamos falar a verdade. E aí ela explodiu. As figurinhas, os vídeos, as montagens, os GIFs da Gretchen, eles estavam em todo lugar e o povo começou a cavar, desenterrar outros vídeos dela também pra fazer mais memes, pra além dos memes da Fazenda. O documentário dela se candidatando a prefeita, por exemplo, viralizou depois disso. Mesmo que não tenha nada, tem eu, acabou. Eu sou o evento. As participações dela em programas de TV, especialmente do Domingo Legal, que ela participava bastante, viraram memes também pela internet. E no início, a Gretchen odiou tudo isso. Usando minha imagem, eu falava para meus filhos, eu vou para você que fica usando minha imagem com coisa que eu não falei, eu quando o filho estava nessa foto eu não falei isso, e eles, mãe, isso é uma brincadeira. Então os filhos da Gretchen foram os responsáveis por fazer a Gretchen aceitar os memes lá no começo, pelo menos. Eles que fizeram ela entender que era uma brincadeira que, em geral, é uma brincadeira saudável e que ajuda na carreira da pessoa, porque, convenhamos aqui, né, se fosse só pela participação da Gretchen na Fazenda, ela não ia ter alavancado a carreira dela tanto quanto ela alavancou depois do reality. Os memes deram esse mega gás, essa mega propulsão pra ela depois de A Fazenda. E a Gretchen chegou a falar algumas vezes que ela aceitava os memes, aceitava as brincadeiras, mas não queria que as pessoas fizessem memes com as cenas dos filmes adultos que ela fez. Porque como estavam desenterrando tudo do passado dela pra transformar em meme, os filmes adultos da Gretchen também entraram nesse bolo, né? E essa parte da carreira da Gretchen, ela não gosta, gente, ela não gosta nem de falar sobre isso. Ela fala que é a única coisa que ela não fala sobre hoje em dia e que ela não gosta que as pessoas desenterrem isso. E aí algumas pessoas, além de usarem essa parte ainda mais, começaram a usar inteligência artificial para fazerem vídeos, segundo a Gretchen fala, que eram depreciativos sobre ela. Amores, estou precisando dar um avisinho pra vocês. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tem um tal aí de Fórum Pandler, Pandlr, que anda postando várias coisas falsas a meu respeito, já faz tempo.
já está na mão do meu advogado. A última que eles postaram, porque se eles pensam que eu não recebo, meus seguidores mandam para mim tudo o que eles fazem. Eles já serão processados. Já está tudo prontinho, nós já temos o endereço, já temos IP, já temos tudo. Mas quero que vocês, meus seguidores e não seguidores, saibam que tudo que eles postam é feito por inteligência artificial. Tudo que eles postam é mentira. Eles estão usando a minha imagem, a minha voz pela inteligência artificial e estão postando absurdos que eu jamais falaria sobre os assuntos que eles postaram. Tá avisado. Tudo que eles postam é mentira. Aí a Gretchen estava falando sobre uma manipulação da voz dela em áudios produzidos artificialmente, como se ela estivesse falando coisas como a que ela queria transformar a ilha de Itamaracá em um cabaré, e áudios como aquele que viralizou bastante dela supostamente falando uma lista de adjetivos que ela não gostou nada também que tenham feito. Eu vou colocar só o início aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Eu, Gretchen, estou denunciando o Fórum Pandler pelas seguintes ofensas direcionadas a mim. Sacerdotisa de Lilith, condessa da devassidão, imperatriz da luxúria. E por aí vai, tá, gente? É um áudio de mais de 1 minuto só dela falando isso. O curioso é que esses áudios nem tinham viralizado muito até ela mesma fazer os vídeos dizendo que não tinha gostado. Acho que esse é aquele efeito Streisand, né? Depois que ela falou sobre esses áudios, aí o povo foi atrás pra poder saber o que era, e aí viralizou. Só que as pessoas dos fóruns acabaram ficando confusas porque ela primeiro falou no Fórum Pandler e depois falou que tinha sido a Becharts. Bom dia, amores. Vamos então às explicações, já que precisa, né? O Becharts fez vídeos de inteligência artificial de cunho sexual a meu respeito. Vários. Negócio de Pensilvânia. Eu entrei em contato com eles, pedi para pararem, pedi para tirarem. Me ignoraram. Eu entrei com processo e ganhei. Os outros memes e gifs que todos os fóruns fazem, eu amo, divulgo, uso. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra. O Becharts fez um trabalho sujo e nojento com a minha imagem, com a minha voz, de inteligência artificial, com cunho sexual, e eu pedi que parassem, eles não pararam. Então, eu entrei com processo e ganhei. Essa é a verdade. Não confundam e nem misturem as coisas. Os GIFs eu amo, os memes eu amo e todos os outros fóruns eu amo. A Gretchen chegou a postar um pedaço de um suposto processo judicial contra a Pandler e a Becharts, onde eles, os dois fóruns, estariam, segundo ela, pagando uma multa diária para ela por descumprirem a ordem. Só que a Becharts, gente, não cria conteúdos assim. A Becharts foi sim responsável por vários memes da Gretchen, mas eram os memes que ela gostava. A Becharts negou tudo o que a Gretchen falou e disse que não tinha feito nada e que a Gretchen, inclusive, nem tinha entrado em contato com eles. E aí a Gretchen retificou o que ela falou. Aí tem ela falando que quem fez os vídeos, na verdade, era o Fórum Pandler e que a Becharts estava fora dessa sujeira toda. Ela postou também uma nota à imprensa na página dela. Depois disso, gente, a Gretchen processou o YouTube e ganhou o processo para que o YouTube retirasse os vídeos de inteligência artificial que ela disse que eram depreciativos a ela. Ela disse também que ela estava processando o Fórum Pandler. O Fórum Pandler, que também foi responsável por criar vários memes da Gretchen, um tempinho depois postou um comunicado dizendo que estava encerrando as atividades. O fórum até acabou depois dessa treta toda. Esse processo da Gretchen chegou a virar matéria do G1 da Globo. Gretchen venceu na justiça um processo contra o YouTube por vídeos onde ela é associada a figuras consideradas demoníacas. Nesses conteúdos, a cantora é chamada de Imperatriz de Gomorra, Prefeita de Sodoma e Profeta da Lascívia. Segundo a sentença, o Google Brasil, que é o responsável pelo YouTube por aqui, fica obrigado a excluir esses vídeos da plataforma e fornecer os endereços dos IPs dos responsáveis pelos canais que publicaram esses vídeos. Então, aparentemente, não é que a Gretchen não goste dos memes, a Gretchen tem os limites dela, e ela impõe eles com uma linha muito bem desenhada de quais são esses limites que ela tem. Mas ela mesma reconhece que os memes feitos pelos fóruns da internet levaram ela a lugares impensáveis, como, por exemplo, um lyric vídeo da Katy Perry. Gretchen, você tira ou não tira a peruca pra Katy Perry?
Gente, esse momento aqui foi por causa do meu público LGBTQIAP+. Esse momento aconteceu na minha carreira por causa do Katy Perry Brasil, o fã-clube dela, que conversava com ela o tempo todo com as minhas figurinhas. Sim. E aí chegou um momento que ela falou assim, quem é essa mulher que vocês falam comigo o tempo? E é engraçado ver a Gretchen falando dessa participação dela no lyric video da Katy Perry. Porque assim, gente, claro que isso ter acontecido por si só foi uma coisa gigantesca. Foi grandioso. E é incrível ver a Gretchen sendo a estrela de um vídeo de uma estrela global como a Katy Perry. Mas a Gretchen não se aguenta, gente. Ela inventou uma história num podcast aí que também virou meme. Contato com a gente, essa música dela no Billboard estava em 174 lugar. E aí, quando a gente fez o lyric video, com 2 semanas ela foi para o primeiro lugar. Então foi assim. Caralho! Foi um choque. Pra ela também foi um choque. Gente, a parada da Billboard é um top 100, tá? Então não existe a posição 174 que a Gretchen falou aí. Pra além disso, essa música nunca foi primeiro lugar em nenhum lugar. Essa música chegou à posição 46 da Billboard. E ela não foi impulsionada pelo lyric video da Gretchen. Não precisava de ter inventado isso, mas vai entender o que se passa pela cabecinha dessa doll. Você já tava com calor no coração, Gretchen? Você sabe que, não apaixonada, mas eu tava assim, envolvida. E é muito curioso ver que desde então a carreira da Gretchen, vira e mexe, ressurge por causa dos memes. Não é porque ela tá lançando alguma coisa nova ou tentando, ela acaba ressurgindo por conta da viralização de coisas antigas dela pelos memes. E dá super certo sim, porque quando é coisa preparada, pensada, geralmente o público não viraliza tanto. Um dia desses a Gretchen fez um vídeo dela recriando alguns dos memes estáticos mais famosos que ela tem, mas o povo meio que cagou pra isso, sabe? O povo gosta quando é espontâneo mesmo e com coisas menos planejadas. Um exemplo disso é o último viral da Gretchen que aconteceu no final de 2025. O povo começou a fazer meme com uma receita de sobremesa que a Gretchen sempre ensina. Sempre que ela vai fazer um vídeo ensinando alguma coisa na cozinha, ela ensina a mesma receita de sobremesa de suspiro. Essa bobagem viralizou absurdamente no finalzinho de 2025. Suspiro, cobre inteirinho o suspiro. Sobremesa de suspiro. 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 Tudo porque o soro vai umedecer o suspiro embaixo. Vai pondo em cima do suspiro. Vai ser a queda do suspiro. Quem não aprendeu, vou ensinar agora. Pega um pacote de suspiro. E compra suspiro. Sabe suspiro? Pronto. Compra aqueles pacotinhos de suspiro. Poder o sorvete penetrar no suspiro, entendeu? O suspiro todo, um pacote de suspiro, cobre inteirinho o suspiro. E virou meme, gente. Simples assim, meme é isso. E mais uma vez a imagem da Gretchen ressurgiu por algumas semanas aí, só se falava nela e na tal receita de suspiro da Gretchen. Ela veio empinando o nariz pra mim, ainda acendeu o cigarro, ainda jogou a fumaça na minha cara, mas não prestou. Foi cigarro, foi boca, foi tudo, meu. E uma coisa vai puxando a outra, né? Com a imagem dela super hypada, em evidência, o povo começou mais uma vez a ressuscitar coisas antigas da Gretchen. E aí o que o povo foi ressuscitar logo depois da receita de suspiro? As bases já estão prontas! E Freakly Boom Boom, um dos hits da Gretchen dos anos 80, voltou a bombar. Das músicas já estão prontas. Freakly Bum Bum, Conga Conga, Piripipi, Tcha 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 Bum Bum. E já tem 5 músicas inéditas. Quando ela sair da fazenda, ela já vai direto pro estúdio gravar para poder começar a sair o CD dela. E aí a Gretchen voltou a aparecer em todos os programas de TV possíveis, gente. Daí pra frente, Freakly Boom Boom viralizou e aí começou a surgir aquele tanto de vídeo do povo dançando Freakly Boom Boom nas redes sociais. Viralizou de novo. Essa mulher é imortal mesmo, gente. E com mais uma viralização, a Gretchen continuou falando sobre como a relação dela com os memes começou difícil e foi melhorando com o tempo. O sucesso das suas músicas Conga La Conga, Freakly Bum Bum, Melô do Periri foram gravadas no final dos anos 70 e as pessoas até hoje gostam. Essas músicas são suas. Quem fez essas músicas foi o Mr. Sun, que era um DJ argentino muito famoso naquela época. Ele que fez as músicas que, na verdade, ele plagiou uma da outra. Porque se você cantar... É o nosso latino. O Freakly Bum Bum e a Conga Conga, principalmente eles que são músicos, sabem que uma é plágio da outra.
Ele plagiou as músicas dele mesmo. É, porque ele era o autor, ele podia plagiar. Com mais uma era de memes aí consolidada, a Gretchen fechou contrato com a Mind, que é simplesmente uma das maiores agências de influenciadores do Brasil. Isso com quase 50 anos de carreira, gente. Então a gente sabe sim que a Gretchen, há quase 50 anos, era uma das maiores artistas do Brasil. Mas a gente sabe também que sem a força dos memes, que ela criou indiretamente e que a internet viralizou de maneira espontânea, ela hoje, creio eu, tá, estaria no imaginário popular, junto com as outras pessoas que também eram os maiores artistas do Brasil nos anos 80 e que hoje têm um legado, mas que não estão na mídia como ela tá sempre. Claro que os memes não criaram a Gretchen, tá? Eles apresentaram a Gretchen para uma geração de pessoas que não viram a Gretchen no auge. E a gente sabe que a Gretchen lida bem com os memes sim, sabe? Mas ela tem um limite bem estabelecido entre o que ela aceita e o que ela não aceita. Se bem que eu nem sei se é tão estabelecido assim, porque vira e mexe, eu vejo pessoas sendo bloqueadas por ela no Twitter sem terem feito nada. Eu mesmo fui bloqueado no começo desse ano, mandei até uma mensagem pra ela e ela me respondeu, acho que ela me desbloqueou, mas tem muita gente que fala que ela bloqueia sem ter feito nada, tá? Mas no fim das contas, eu acho que a resposta pra pergunta, né, se a Gretchen odeia os memes dela, é não. A Gretchen não odeia os memes dela. A Gretchen odeia perdeu o controle da própria imagem. Porque os memes espontâneos, aqueles da Fazenda, as expressões faciais, o suspiro, Frickle Bombom, ela aprendeu que fazem parte da história dela. Ela percebeu que foram justamente eles que apresentaram a Gretchen para uma geração inteira que nunca tinha visto ela em um programa de TV, por exemplo. O problema para ela, eu acho, começou quando ela sentiu que algumas pessoas deixaram de rir com ela e passaram a rir dela de maneira muito pesada, inclusive. Ou quando usaram IA para colocar palavras que ela não gosta na boca dela. Ou quando, sei lá, resgataram momentos da vida dela que ela prefere esquecer. E às vezes até sexualizando a imagem dela de um jeito que ela não quer mais. Eu acho que dá para entender esse limite, né? Porque uma coisa é um meme nascer naturalmente. Outra, diferente, é fabricar uma versão falsa de uma pessoa usando a imagem e a voz dela. Agora, também existe uma ironia muito grande nessa história toda, né? Nenhum artista brasileiro conseguiu envelhecer junto com a internet como a Gretchen. Ela fez sucesso nos anos 80, gente. Ela fez A Fazenda no início dos anos 2010. Ela virou rainha de GIF, de meme, participou de clipe da Katy Perry, viralizou receita de suspiro, sabe? Viralizou documentário dela sendo prefeita, tentando ser prefeita. Viralizou música de 40 anos atrás. Fechou contrato com uma das maiores agências de influenciadores do Brasil. Tudo isso sem precisar deixar de ser a Gretchen. Gente, virar ícone pop em 3 gerações diferentes, isso é pra poucos. E gostando ou não dos memes, a Gretchen já faz parte da história da internet brasileira. Goste quem gostar. Baú! Me conta aqui nos comentários o que você acha, porque eu quero ler a sua opinião logo mais. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dá hype no vídeo também. Logo mais tem mais conteúdos por aqui. Beijos e tchau, tchau.